O São Paulo vive seu melhor momento na temporada. A arrancada de 8 jogos sem derrotas levou o tricolor dos arredores da zona de rebaixamento para a parte de cima da tabela de classificação. O time comandado pelo técnico Hernan Crespo é, neste momento, o sétimo colocado do Brasileirão, com 32 pontos. Bom, seguinte, vou explicar pra vocês como é que vai ser a dinâmica. É a mímica invertida misturada com um tá quente, tá frio. Eu vou dar um comando para um torcedor apenas do time e ele vai ter que tentar descobrir o que ele vai ter que fazer só através de e o time ou a torcida que acertar em menos tempo leva o kit Aurora. Eu preciso de um representante de cada torcida. Ele vai ter que fazer um carro do Caio Jorge. Pode trazer! Então, nossa produção vai marcar o tempo agora, valendo. É U ou E? Então, você arregaçou, mano. A gente achou que ia demorar muito mais. Bom, vamos pro São Paulo agora, pressionado, hein? Ele vai ter que beijar a bandeira do São Paulo. Deixou. Eu tô de olho em vocês. Faz outros bagulho. Pelo amor de Deus. Chutou longe, meu parceiro. Perdemos. Ô, mano, ó, pera aí, para o tempo. Para o tempo. Primeira expulsão do esquenta churrasqueiro. Tchau. Solta o tempo, vai. Desapega da camisa. Isso é muito legal, velho. Vamos pra próxima rodada. Ele vai ter que abraçar um São Paulino. Valendo. Rapaziada, tem uma notícia chata pra vocês no jogo de hoje, hein? Que o Cruzeiro tá imparável. Ele vai ter que pegar a raposinha e levantar, igual um troféu. Fechou? Valendo. Do momento que ele levantou, já vale, né? Bom, então nem precisa somar os tempos. Vitória do Cruzeiro! É um campinho com algumas mudanças, né? Pensando nesse jogo contra o Cruzeiro, um jogo duro, naturalmente, no Mineirão. O time deve ter essa formação aí, ó. Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Essa né? Aí defesa o tem trio jogado, né? E bem. tem jogado bem. Meio campo com Bobadilha, Pablo Maia, o Rodriguinho. Também. Também é um meio que tem jogado bastante. Tem jogado né? mais o Marcos Antônio, mas Isso, o mas Pablo Maia quando entra, vai entrando. também tem dado resultado, né? Cedric Soares na Patrick, direita, o que Patrick, jogado essa é menos. novidade, né? Que tem jogado menos. Luciano Porque Ferreirinha o- também. O Enzo Dias, o Wendel volta, mas não dá para Não, começar vai ficar no aparentemente. banco. Então o Patrick, que é um jovem das categorias de base, ainda não desabrochou o Patrick, né? Vai ter mais uma oportunidade. Aí sim, Ferreirinha e Luciano, um bom ataque. Ferreirinha é um jogador desequilibrante, acho que é natural que fosse titular em algum momento, porque para mim, né, já disse aqui algumas vezes, é o melhor jogador do São Paulo e vai jogar do lado do Luciano. Então você vê como o elenco do São Paulo é muito bom, né? Se a gente pensar, o elenco é muito bom Melhorou do São muito. Paulo.
O problema é que tem muitas lesões. Ele nunca está disponível. O elenco está sempre sendo testado, né? Exato. Ainda assim, veja, com tantos desfalques, você viu a lista que o Mansur passou agora aqui. Ainda é um time forte para jogar. É um time que melhorou, né? Na média das atuações melhorou. Então por isso que quando eu falava do Zubeldia, eu falava que o time joga muito pouco pro elenco que tem. Muito pouco pro elenco que tem. E o Crespo está provando que dava para fazer um trabalho muito melhor. Trocar uma meia dúzia de jogador, pelo menos, né, o São Paulo, para produzir. Trocou só o treinador do jogo. É isso. Os jogos que o São Paulo não foi bem foram os da Libertadores. É verdade. Com o Crespo, né? Os 2 jogos contra o Atlético Nacional. O São Paulo não foi melhor que o adversário, não. Vamos colocar aqui a provável escalação do Cruzeiro, a caça dos líderes no Campeonato Brasileiro, por isso não pode abrir mão dos jogos do Brasileirão, né? Cássio no gol, William, um dos grandes laterais do futebol brasileiro hoje na direita, Fabrício Bruno ou o Jesus como zagueiro, né, ao lado do Vidalba, e o Kaique, que para mim, esse aí também é um que tá merecendo convocação. Grande fase, né? Tá jogando muita bola o Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro. Os 2 volantes, Lucas Silva e Lucas Romero, Christian e Wanderson pelos lados, Matheus Pereira ou Caio Jorge e o Gabigol na frente. Então é possível, né, que o Léo Jardim faça algumas modificações no time para controlar a minutagem dos jogadores. 3 jogadores que se especula mais que possam ter que descansar. O Fabrício Bruno fez os últimos 12 jogos. Aliás, é curioso que no Flamengo já teve esse papo em um dado momento com o Fabrício Bruno, de uma sequência de jogos, os 90 minutos que ele fez, né? Agora ele fez 12, todos os jogos depois do Mundial, e fez os 90 minutos em todos. O Caio Jorge também participou de 12 jogos, mas foi substituído em alguns, mas também se especula que ele possa precisar de um descanso nesse jogo. Cartola, hein? Aí talvez entre o Gabigol. Será que vai descansar? Putz. Que aí entraria o Gabigol, ficaria o Matheus Pereira naturalmente na posição dele, mas pode ser que descanse o Matheus Pereira e jogam os 2 juntos, né? Os 3 juntos é que o Leonardo Jardim já descartou. É isso, o Sinisterra tá chegando, né? Ele não joga desde março. Então vai precisar de um tempo para se recondicionar. Só que é o seguinte, né, Alex? Pegar a senha e esperar, porque não tá fácil entrar nesse time do Cruzeiro, não, né? E entra, pega a senha e tenha paciência, né? Porque do nada não vai acontecer, não. E outra, pensa que só tem 3 meses. Se tiver 10 minutos, 15 minutos por jogo, já vai estar bom para poder ajudar de alguma maneira. Que chegar em time encaixado assim tem um lado bom, ambiente é bom e tudo. Só que para você ter chance realmente de iniciar jogando, é um pouco mais difícil. Porém, nessa sequência de jogos que vem já, se a gente for olhar, vai acabar precisando do elenco, não tem como. É isso. Agora, Caio Jorge gozada, né? Quando o jogador tem uma sequência enorme, agora que ele vai para a data FIFA, se fosse eu, técnico, pensando apenas no Cruzeiro e não no atleta, eu botava para jogar, pô. Ah, sim. Né? A não ser que o exame tenha dado. Então, eu acho que ele tem alguma preocupação com. Porque se for pensar, descansar Fabrício Bruno e Gabriel e o Caio Jorge, pensando na data FIFA, de que eles foram convocados, tem 2 questões. Treinar com a seleção também nesse período, eu pensaria no clube, né? Mas tem 2 questões. Ele pode tanto estar olhando para trás, para o desgaste acumulado e temer algo para o futuro, ou pensando que os 2. Enquanto os outros jogadores, ele vai, por exemplo, poder dar alguns dias a mais de folga após a rodada para depois retomar treinamento, ele não está controlando o que acontece na seleção. Ele pode ser colocado para jogar, por exemplo, e aumentar essa sequência. E aí ele perder na volta. Sim. Então, eu acho que é uma situação um pouco difícil. Tem que ter ali, tem que ter muitos dados que a gente não possui no momento para ter uma precisão maior. Falando sobre Pedro Rocha, que é um alvo do São Paulo agora neste mercado. E ontem a gente também falou sobre o Rian, né? Sobre toda a situação envolvendo ele, um jogador que ainda não é muito conhecido aqui no futebol brasileiro, mas que o São Paulo estava tentando este atleta. Será que deu uma esfriada nessa negociação? E a matéria que você traz aí no All Sport, São Paulo tem interesse em atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B do Remo. É isso, Luísa. Boa tarde para você, para o PVC, para o Júlio, para todo mundo que acompanha de primeira. A informação de ontem já caiu por terra, Luísa. O Marcelo Rian, que era o alvo do São Paulo, um dos, né? Eu falei aqui, eu alertei no programa, que era um dos alvos, não era o alvo do São Paulo para o ataque. O UFC Tóquio não liberou o jogador, não topou quebrar o empréstimo, ele está por empréstimo no UFC Tóquio.
Então já era a negociação, o Marcelo Rian não vem para o São Paulo. E aí o nome que surge hoje, e eu reforço, é um dos nomes, não é o nome do São Paulo. O São Paulo está trabalhando em várias frentes, porque tem pouco tempo para fechar um reforço para o ataque. E surge o nome do Pedro Rocha, que é um nome que o São Paulo se interessa. Ele é o artilheiro da Série B hoje, com 10 gols. Chegou ao Remo no final do ano passado, né? Livre no mercado, estava no Fortaleza, ficou sem contrato e assinou com o Remo. É um jogador que já foi revelado pelo Grêmio, passagem pelo Flamengo, enfim. Em algum momento da carreira, o Pedro Rocha é um jogador de muito potencial, né? Foi vendido para a Rússia, voltou para o Flamengo depois. Se esperava bastante do Pedro Rocha e ele acabou não correspondendo a todas as expectativas que um dia foram criadas sobre ele. Mas é um jogador que interessa ao São Paulo nesse momento. O São Paulo discute ele e outros nomes para ver como é que vai avançar e quais são as possibilidades de negociação. O Pedro Rocha tem contrato com o Remo até o final do ano, então há menos de 6 meses aí teria que negociar com o Remo uma liberação. Mas é isso, Pedro Rocha é um dos nomes que interessa ao São Paulo para reforçar aí o clube que perdeu o André Silva, e o André Silva ainda não tem definida a abordagem que será escolhida para tratar a lesão dele, entre cirurgia e a abordagem mais conservadora, perfeito, Júlio. Conservadora, e o São Paulo ainda não definiu, né? Tá em conversas com o André, mas a tendência é que ele não jogue mais nessa temporada. Tendo uma ou outra abordagem, o André Silva não deve mais jogar nessa temporada. Daqui a pouco a gente vai falar do Lucas já, porque eu quero saber mais detalhes aí com o Éder, mas ainda sobre essa questão do mercado. PVC e Júlio, o Éder trouxe, né, as informações e contando um pouco do histórico desse jogador, para quem ele não lembra, jogador que já tem uma certa rodagem aí, passou por diversos clubes, se destaca no Grêmio, na Copa do Brasil de 2016, em que o Grêmio ele é campeão, em cima do Galo, inclusive, e o Grêmio é campeão com o Pedro Rocha. É um jogador que pode ser interessante para esse São Paulo na visão de vocês? Eu acho que não vai. PV, você acha que deu um probleminha no seu áudio? O pessoal vai tentar consertar? Enquanto isso, eu vou ouvindo o Júlio. O pessoal vai vir aqui. Danilo aqui tá chegando aqui para consertar o áudio de PVC, ele já volta. O meu tá de boa, né? Enquanto o PVC arruma ali o microfone. Eu acho que o Pedro Rocha, você lembrou bem, Luísa, ele aparece ali em 2016, naquele Grêmio. O Grêmio era uma base forte que vai ser campeão da Libertadores no ano seguinte. Sim, é verdade. Sem ele, com o Fernandinho, depois, mas antes do Fernandinho, era o Pedro Rocha que sai para... Pedro Rocha sai, mas o Fernandinho é o ponto esquerdo. Era o Everton Cebolinha, né, que assume depois do Fernandinho sair. Depois do Fernandinho sair, ele vira o titular. Então, assim, era um time pronto do Grêmio. Era um time... Era Pedro Rocha, depois Fernandinho, depois PP, depois Ferreirinha. Exato, tá? Foi a ordem das coisas, né? Mas era um Grêmio forte, pronto, em que ele se destaca. Aí depois ele chega para Flamengo, já nessa fase do Flamengo. Ele chega no Fortaleza com o Vojvoda. Assim, né? O Pedro Rocha era Vojvoda, mas era estável do Fortaleza. O Pedro Rocha não consegue se destacar, jogar bem, ter minutos, ter sequência em times de Série A. Ele vai recuperar a fase boa no Remo, na Série B. Aí ele passa pelo Furacão, pelo Criciúma, também né? não vai bem no Furacão. Até chegar ao Remo. Exato. Então, assim, eu acho que a gente pode, sem querer botar um carimbo na testa do cara, mas é um jogador que não se provou na carreira à altura da Série A. Então, eu não vejo sentido do São Paulo buscar o Pedro Rocha. Sinceramente, eu não vejo sentido. Não. Pode ser uma oportunidade de mercado, aquelas histórias, né? Mas eu não vejo muito sentido. Tem muita coisa acontecendo no São Paulo de Morumbi versus Barra Funda. O Éder já trouxe informação daqui. A informação que eu tenho é que não vai rolar o Pedro Rocha. Mas a gente vai ver isso nos próximos dias. Pode rolar. Ontem o Marcelo Rian, o Éder Tasquini trouxe informação precisa do Marcelo Rian. E o entendimento é que o negócio melou muito porque vazou antes da hora de vazar. O Marcelo Rian não deve vir, o UFC Tóquio vetou, né, Éder? O UFC Tóquio vetou porque entendeu que havia um assédio do São Paulo sobre o jogador. Só que o UFC Tóquio é o clube do empréstimo do jogador. Quer dizer, o São Paulo foi tentar contratar de um lado o proprietário do jogador e o UFC Tóquio vetou a saída dele. Então acabou o negócio. São Paulo tem 3 dias para tentar conseguir um atacante para substituir o André Silva e o Lucas.
que é o outro problema. O Caleri... O Caleri tá machucado, até- não volta. Não, essa antes de entrar, temporada não volta. não volta. Foi lesão grave, né? Lesão de ligamento, Ah. cirurgia. Difícil. É um problema de quase todo mundo, né? Tirando o Palmeiras, Flamengo e tal, todo mundo tem problema com o elenco, não tem jeito. Muito As lesões desfalque. estão pegando também. De geral, a gente estava aqui falando sobre isso agora por causa do derby e tudo mais. Então, o problema do Crespo é um problema muito comum da maioria dos times do Campeonato Brasileiro. É um adversário difícil, o Cruzeiro vive grande fase. Eu acredito que o Cruzeiro não vai poupar ninguém. Jogos de volta da Copa do Brasil é só lá pra frente. O Cruzeiro briga pelo título do Brasileirão. Jogo importante pro time de Minas. Então, uma situação difícil. É um jogo de fácil de provação para esse elenco do São Paulo. Alex, típico jogo que eu acho que o São Paulino tem que assistir sem se preocupar muito com beleza nesse momento. Se conseguir um empate lá, tá tudo certo. É hora de ser guerreiro e tentar pontuar. O empate lá seria maravilhoso no São Paulo, até pelas circunstâncias, pelo Exato. número de desfalques. Olha o nosso campinho. Olha o Aqui, campinho ó. na tela aí, ó. Bonito, hein? Principalmente lá na frente, Luciano e Ferreira. Ferreira e Luciano eu acho que é complicado. Não tem uma referência, Não tem. Você vai ter que mudar o jeito de jogar. O próprio estilo Luciano não jogo gosta vai de ter que jogar mudar. assim, né? Exato. E eu não acho que tem que tirar o Luciano de onde ele está. Quando tirou o Luciano de onde ele está para colocar ele... Não, improvisa de 10, improvisa de centroavante, não deu certo. E outra, o Dineno, que é o único centroavante que o São Paulo tem hoje à disposição, eu acho que ele deveria ganhar uma oportunidade. Num time que não tem alternativas para o ataque, você vai ser obrigado a colocar o Luciano numa posição que ele não gosta. Não é melhor tentar o Dineno, que é o centroavante? Se não der certo, você tira no intervalo? Aí a gente não assiste mais treino. É isso. Mas assim, se tem uma situação dessa e o técnico não escala, eu quero acreditar que tem alguma coisa. Alguma coisa no treinamento está mostrando que não dá, sabe não o que tem chama condição. atenção? O Dineno, quando estava no Cruzeiro, e o Crespo no... Qual era o time? Defensa e não. Não, no mundo árabe, lá, não estava? Ah, não. Eu não. Sei lá, ele estava lá no outro mundo. Lá. Ele indicou o Dineno. Tava no outro mundo. Ele Então, indicou o Dineno. Quer dizer, ele está agora com o Dineno no São Tem Paulo. alguma coisa, então. Podendo utilizar o jogador e não utiliza. Quer dizer, Se não, pelo põe, menos se não nessa... põe numa situação dessa é porque tem alguma coisa. Eu Ou acho no esquisito. treino, ou sentindo alguma coisa. Mas, cara, quando você pega o resto... Claro que falta jogador, falta elenco e tudo mais. Mas não é um time ruim. quando você pega o resto, é mais ou menos os caras que vêm não é jogando. um Não time tem muito ruim. segredo também. Favorito, quem é? Ah, o Cruzeiro. O Cruzeiro. O Cruzeiro é favorito, mas mas... não quer dizer nada. Um Mas é o empatezinho favorito. tá legal. São Paulo recua em negociação por Pedro Rocha após pedido do Remo. Artilheiro da Série B entrou na mira do tricolor, mas pedida de 2 milhões de reais esfriou o negócio. Clube avalia alternativas no mercado após lesão de André Silva. O São Paulo até sondou a situação de Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo, mas não avançou na negociação. A pedida de 2 milhões de reais para a liberação imediata foi considerada alta pela diretoria, que preferiu recuar e seguir analisando outras opções no mercado. O atacante de 31 anos vive grande fase na temporada, com 14 gols em 33 partidas. Com 10 deles na Série B, ele é o goleador da competição e peça-chave do Remo, que ocupa a 6ª colocação e briga pelo acesso. A boa fase valorizou seu passe e dificultou qualquer saída. Livre no mercado no início do ano, Pedro Rocha acertou com o clube paraense até o fim de 2025. O jogador foi revelado pelo Grêmio e acumula passagens por Spartak Moscou, Flamengo, Atlético PR, Fortaleza e Criciúma. No Remo, reencontrou a melhor versão de sua carreira. A necessidade de um centroavante se tornou prioridade no Morumbi depois da grave lesão de André Silva. O atacante ficará fora por meses e deixou Hernan Crespo com menos alternativas no setor ofensivo. O São Paulo já avalia nomes nacionais e estrangeiros para suprir a ausência. Outro alvo que saiu da lista foi Marcelo Ryan. O ex-Bahia chegou a ser analisado, mas a diretoria tricolor desistiu de avançar pela contratação. A ideia é encontrar um perfil que possa chegar em condições imediatas de disputar posição e aumentar a competitividade no ataque. Internamente, a avaliação é de que não vale investir alto em jogadores com contrato próximo do fim. Por isso, a pedida de 2 milhões de reais do Remo foi vista como fora de realidade para um atleta que poderia estar livre já em janeiro, ao fim da Série B. Com pouco tempo até a reta final da temporada, o São Paulo intensifica contatos e monitora alternativas no Brasil e no exterior. O clube não descarta buscar um nome de impacto, mas mantém cautela para não comprometer o planejamento financeiro em 2026.